Iniciou a gravação? Então vamos lá. Pessoal, nós estamos vendo aqui um assunto que ele é dividido em dois capítulos, né? Mas é um assunto só, que é o assunto de fisiologia vegetal, ok? Então nós temos a primeira parte e a segunda parte de fisiologia vegetal, né? Nos dois capítulos que nós estamos vendo. Então a gente está vendo o primeiro capítulo sobre fisiologia vegetal, tá? Oi, Agda. Então, vê só. Nessa primeira parte, nós basicamente fizemos o quê? Nós conversamos um pouco sobre as estruturas principais que estão relacionadas com o transporte de nutrientes. Então, falamos um pouco sobre a captação desse material, né, a partir das raízes, né? Falamos sobre a estrutura das raízes, falamos um pouco, né, sobre a absorção de água e sais minerais, transporte de seiva bruta, né? O processo da fotossíntese que é realizado a partir da clorofila, né? A partir dos plastos. Você tem esse processo acontecendo geralmente nas folhas e depois produzindo a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela é direcionada aos órgãos, demais órgãos da planta, para que a planta possa ter um meio de obtenção de ATP a partir da respiração celular. A planta faz o processo de fotossíntese e o processo de respiração celular. Ela é uma zona, ela é sei lá, um tipo de máquina de produção de molécula energética e consumo de molécula energética, tá? Nós só fazemos o primeiro processo. Nós só consumimos, nós quebramos a glicose, nós fazemos a respiração celular, né? Que é o meio pelo qual a gente obtém energia através da combustão biológica. A planta ela consegue produzir a molécula energética, que é um avanço, né, significativo, é uma vantagem, vamos dizer assim, significativa quando a gente compara com as nossas células, com o nosso organismo. Tá? Então falamos sobre esse caminho da água, da seiva bruta, né? Falamos das zonas de absorção de água e sais minerais da raiz, né? A zona pilífera, né? Falamos sobre esse processo simplástico e o apoplástico para a água e os sais minerais chegarem na zona de xilema ativo, né? O processo simplástico ele acontece de célula a célula atravessando as membranas, enquanto que o apoplástico ele acontece entre as células para poder chegar na zona de xilema ativo. Falamos sobre os mecanismos de transporte de água, né? A gente está falando de osmose, né? Quando o soluto ele vai passando de região a região na estrutura vegetal, enquanto que o transporte ativo vai ser o transporte de soluto, né? A osmose, transporte de solvente, e o bombeamento ativo, o transporte ativo, é o transporte de soluto. No final da aula, nós falamos basicamente sobre a fisiologia dos estômatos, qual é o papel dos estômatos para garantir esse transporte desses nutrientes. Então, veja, as folhas, elas têm, principalmente nas folhas, né? Elas têm comumente uma estrutura chamada de estômato, onde você tem as células guarda, são duas células, tá? Chamada de células guarda, aqui está mostrando, ó. Célula guarda, que ela apresenta vacúolo, um vacúolo ou vários vacúolos, né? Tomando boa parte da célula, né? Às vezes mais que 50%, quase que toda a célula é o vacúolo, que permite o armazenamento de água. Então, a planta, enquanto ela tem muita água, essa água, por osmose, vai entrando na célula e vai sendo armazenada nesse vacúolo. Então, esse vacúolo ele vai enchendo e a planta e a célula ela vai tendo esse formato, vai produzindo esse formato aqui em forma de feijão, né? Beleza. E quando ela ganha esse formato, quando ela está túrgida, quando a célula ela está túrgida, o ostíolo, que é esse espaçozinho entre os estômatos, ele abre.
tá? Então, o ostilo vai ser essa abertura entre os estômatos, entre as células guardas, aliás, no meio do estômago. Então, o ostilo se abre e a planta ela perde mais água por evapotranspiração. Ela vai perdendo água. Isso se ela tem água sendo absorvida pelas raízes. Tá? As plantas, quando elas durante a noite, que tenha uma temperatura mais branda, né, uma temperatura mais amena, tem uma menor taxa de evapotranspiração, a planta ela vai armazenando água, vai puxando água pelas raízes, vai armazenando água em suas estruturas caulinares, radiculares, foliares, vai armazenando água e o estômago ele ganha esse aspecto aqui, né, com o ostíolo aberto. Beleza. Só que quando é durante o dia, vai vindo o sol, o dia vai amanhecendo, vai vindo aquele sol, né? 7 horas, 8 horas, aquele estômago, ele vai estar aberto, a planta está perdendo água por evapotranspiração. A taxa fotossintética está aumentando, 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 e a planta perdendo água. Quando a planta ela perde água em um nível maior do que o que ela está conseguindo absorver, os vacúolos eles vão perdendo água também, vai diminuindo a quantidade de água nos vacúolos. Como vai diminuindo, a célula guarda ela fica murcha. A gente fala que ela fica flácida, sabe? Então, à medida que ela vai perdendo essa forma aqui de feijãozinho, né? Ela vai ficando mais murcha, o ostilo se fecha e ela não perde mais água pelo ostilo. Ok? Então, é o tempo dela conseguir segurar até o período que não vai ter mais tanta insolação, né? Final da tarde, início da noite, ela começa a absorver mais água do que ela perde. Então, ela repõe a água que ela perdeu nos estômatos e o ostilo se abre novamente, esperando o novo dia para que ela possa aumentar a taxa fotossintética. Isso em relação à fase clara da fotossíntese. Durante a noite, a planta faz fotossíntese também, mas é a fase escura. Durante o dia, a fase clara. Então, a taxa de fotossíntese, a taxa de evapotranspiração, depende da taxa de luminosidade, depende do calor, né, da temperatura, enfim, da disponibilidade de água. Então, tudo está relacionado para que ocorra esse mecanismo dos estômagos. É lógico que esse mecanismo de abrir e fechar dos estômagos não é o único mecanismo que as plantas têm para diminuir a taxa de evapotranspiração. Você pega o exemplo das plantas da caatinga, né? Elas perdem as folhas no período de seca, porque a taxa de insolação, taxa de luminosidade, a temperatura, é tudo lá em cima, né? São todos os índices lá em cima, as variáveis ambientais estão todas altas, menos a variável de disponibilidade de água. Disponibilidade de água, ó, lá embaixo. Então, a planta, para evitar perder água através dos estômagos, ela perde as folhas. Então, olha só que coisa inteligente da parte da planta. Então, ela perde as folhas, a gente chama de caducifólias. Plantas que são caducas, perdem as folhas no período de estiagem, tá? Justamente porque é nas folhas que ela tem os estômagos. Então, a taxa de evapotranspiração diminui, taxa de fotossíntese diminui e a planta ela evita perder água através da evapotranspiração. Além disso, as plantas desenvolvem raízes profundas, desenvolvem folhas que têm uma cera, nas folhas que a gente chama de cutícula, tá? Essa cera também evita que ela se desidrate. As plantas podem desenvolver, a gente chama de, pode chamar também de cutícula, mas a gente chama de região pilosa, que é um tipo de tricoma, uns pelinhos que as plantas têm nas folhas, sabe? Para evitar também a perda de água e evitar também que ela seja queimada totalmente quando tiver algum tipo de queimada, né? Ajuda. Não que a planta desenvolva isso para se adaptar. Não. As plantas que têm isso, existem plantas que têm e que não têm essas estruturas. As plantas que têm alguma vantagem diante daquelas que não têm. Isso é seleção natural, tá? Beleza. Então, nesse contexto, existem mecanismos
que auxiliam as plantas em sua fisiologia, quando a gente fala de transporte de nutrientes, tá? Fisiologia vegetal depende de estômatos, depende de cutícula, depende de raiz, de profundidade de raiz, depende de disponibilidade de água, depende de luminosidade, taxa de evapotranspiração, depende de temperatura, depende da umidade do ar, sabe? Precipitação, né? Pluviosidade, ou seja, esses contextos, todos esses elementos que nós estamos colocando aqui, eles fazem parte de um mesmo contexto, que é a regulação hídrica vegetal, tá? Então, essa regulação, ela perpassa por todas essas variáveis que a gente chama de variáveis ambientais ou fatores abióticos. Então, elas dependem de todos esses aspectos para poderem controlar a sua reserva hídrica, tá certo? Então, as plantas, elas realizam, sim, elas desenvolvem, sim, estruturas para controlar a fisiologia hídrica delas. Beleza, então o estômago está fechado, né? A ideia aqui. Uma outra coisa, ó, justamente o que a gente estava falando ainda agora, né? Os mecanismos para que a água possa entrar e possa sair. Uma outra coisa, aí sim a gente vem Pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Porque apareceu aqui que minha internet está estável. Tá tudo certo? Vocês estão escutando? Ah, beleza, então. Valeu. Apareceu aqui, sua internet está instável. Atenção. Tá? Enfim, qualquer coisa vocês falem aí, tá? Esses dias a internet deu uma oscilada mesmo. Então, beleza. Então, você tem, entre todos os mecanismos, né, que a gente pode considerar como importantes, né, nesse contexto de transporte de seivas, a gente tem os mecanismos de controle de água, de controle hídrico, né, controle osmótico, controle, inclusive influenciando na concentração de soluto. Quanto mais a planta perde água a partir da evapotranspiração, maior fica a concentração de soluto em seu interior. Isso é um ponto a gente considerar também, tá? Mas vamos lá. Olha só. Em relação ao movimento das seivas, tá? A gente sabe que o movimento das seivas, né? Ele é diferente entre xilema e floema. O xilema tem um movimento ascendente, ele vai das raízes para, geralmente, as folhas, porque é onde acontece a fotossíntese, mas dependendo da planta, pode ser que seja para outras regiões. No caso dos cactos, né? Vai para a epiderme. Mas, geralmente, é das folhas, aliás, das raízes para as folhas. É ascendente, o movimento do xilema. E o movimento do floema é um movimento ascendente e descendente. É um movimento contínuo em todas as direções. Só que, dentro dos vasos condutores, esse movimento ele é respeitado, né? Existem compartimentos específicos para o xilema e compartimentos específicos para o floema. De modo que o xilema ele não volta normalmente. O xilema ele vai em direção das folhas e ele não volta. Normalmente acontece isso. A planta não perde água pelas raízes. No popular seria isso. E da mesma maneira, a gente pode dizer o seguinte, que normalmente a seiva é produzida, a seiva elaborada é produzida nas folhas, mas ela não fica estacionada nas folhas. Tá? Essa seiva elaborada ela é mandada para outras regiões da planta para que a planta possa utilizar aquela molécula orgânica na respiração celular, quebrar e obter ATP para ter energia e realizar suas funções vitais. Pense só que quando a planta ela faz fotossíntese, ela está produzindo glicose ali na região da folha, mas não é todo tipo de folha que você vai comer, e geralmente não é assim, né? De você comer uma folha, ela ser uma folha doce. Geralmente, as plantas que têm estruturas doces, o doce está em outro tipo de região. O doce se acumula no caule ou nas raízes, né? É o exemplo da batata doce ou da cana-de-açúcar, né? Batata doce, o carboidrato se acumulando nas raízes, né? Raízes tuberosas.
ou, no caso da cana-de-açúcar, você tem um caule que acumula matéria orgânica, né? No caso da cana-de-açúcar, um caule diferente, né? Um caule do tipo colmo, para que a planta consiga acumular aquele resíduo. Resíduo não, acumular aquele produto, ela precisa da produção fotossintética lá nas folhas, porque essa fotossíntese não acontece no caule, tá? Ou acontece em taxa insignificante, tá? Então, aqui no livro, a gente vai encontrar alguns pontos que são bem específicos em relação ao transporte do xilema, que a gente não precisa assim, se dedicar muito a eles, a gente não tem questões sobre isso, e isso não vai fazer muita diferença no nosso dia a dia como cidadãos, vamos dizer assim, sabe? Vamos lá. A questão de pressão positiva, né, que é a pressão radicular, a gente vê isso na faculdade lá de biologia, né? A capilaridade, a coesão-tensão, né, que é a teoria de Dixon. Enfim, no geral, a gente pode entender o funcionamento do xilema a partir do que a gente já discutiu aqui, tá? O transporte xilemático, pelo que a gente já discutiu aqui. No resumo, né, nós teríamos aqui, ó, as plantas apresentam sempre uma quantidade de xilema maior do que a necessária. Assim, se alguns vasos forem interrompidos ou danificados, a velocidade do fluxo de água não é afetada, porque os vasos restantes aumentam sua atividade. Além disso, o transporte de água pode ser feito no sentido transversal, de um vaso para outro, através das pontuações. Nesse caso, o movimento de água se faz de maneira mais lenta, graças à resistência das paredes celulares. De uma parede para outra é mais lento o processo do que entre as paredes, né? Do que a gente estava vendo ainda há pouco, que a gente falou sobre aqui, ó, o transporte, né, que vai acontecer por apoplasia. Ele é mais rápido do que o transporte por simplasia, que é esse processo de célula a célula. Tá? O processo de transporte de água e sais que acontece entre as células é mais rápido, mais intenso e é mais eficiente, vamos dizer assim. Tá? A diferença do processo apoplásico é que no processo apoplásico, a célula ela consegue filtrar, selecionar, vamos dizer, através das membranas, os sais, os nutrientes que estão passando de uma célula para outra. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui os pontos mais interessantes para a gente ir colocando aqui. Tá. Aí vamos aqui. Em relação ao floema, como é que a gente vai ter o transporte? O floema, pessoal, ele vai o transporte, né, pelo floema, ele vai acontecer de forma ascendente e descendente, que a gente falou ainda há pouco, né? Ó. Por quê? Porque você vai ter matéria orgânica que vai ser produzida e essa matéria orgânica precisa chegar em todos os órgãos para garantir a reserva energética da planta, para garantir que ela consiga armazenar moléculas energéticas, por exemplo, um caule ou uma raiz que tenha parênquima amilífero, né? Que consiga armazenar esse amido, né? Enfim, você pega o exemplo da mandioca, o exemplo do trigo, né? Armazenando aí o amido em suas estruturas. Dependendo do tipo de planta, você tem um parênquima disponível, né? Em estruturas específicas, estruturas distintas, tá? Então, ó, nada além do que a gente já falou, tá? Características do floema. Os vasos liberianos ou elementos crivados, nos quais ocorre translocação de açúcares, são células alongadas, dispostas longitudinalmente, de forma superposta. Nas partes terminais estão as placas crivadas, e no seu interior a proteína do floema e o retículo endoplasmático. Basicamente, o transporte que vai fazer com que esse material ele entre nas células, ele possa entrar
na célula? Vai ser o transporte ativo de carregamento, ou seja, vai ter algum tipo de gasto de energia. É tanto que esse processo ascendente e descendente, né, ele vai ser, para que ele possa ser realizado, é necessário gastar algo de energia, né? E não é que vai ser ascendente e descendente entre as células, mas é principalmente de célula a célula, tá? Então, a gente vai ter, ó, o carregamento que vai acontecer de célula a célula e entre as células, como a gente viu ainda há pouco, né? O carregamento simplástico e o apoplástico, tá? Beleza, beleza, beleza. Ah, aqui tá falando sobre taxa de velocidade de transporte, enfim. Mas a gente, resumindo, nada que a gente vai encontrar nas questões de vestibulares vai muito além do que eu estou tentando pontuar aqui, né? A gente não tem muito tempo de aula, né? A gente não tem 2 aulas inteiras, né? Como a gente tinha antes. Então vamos lá. Basicamente, ó, floema, aliás, xilema, direção ascendente, né? Tá? E floema ascendente e descendente. De modo que o processo ascendente ele vai ter uma realimentação de água, tá? A água ela vai estar, ó, com esse fluxo garantido em todo o momento, tá? As placas crivadas aqui do floema, elas vão garantir que haja esse processo ascendente e descendente, inclusive dentro do floema, tá? Sendo que também pode ter o transporte de nutrientes, né? De modo horizontal também, o fluxo de nutrientes de célula a célula de modo horizontal, não apenas na vertical. Beleza. Vamos aqui para algumas questões e a gente vai, se tiver ainda algum ponto que a gente possa destacar, a gente vai destacando, tá? Para a gente não ficar sem questões hoje. Vamos pegar esse resolvido aqui só para a gente pegar a explicação. Está dizendo assim, luminosidade, concentração de gás carbônico e disponibilidade de água são fatores que influenciam o quê? Ó, a gente falou ainda há pouco, né? Esses fatores abióticos, eles colaboram bastante para a abertura e fechamento dos estômatos. Nós temos plantas, inclusive da caatinga, que elas não perdem, elas podem até perder as folhas. Lembrei aqui de um exemplo que eu ontem mesmo tirei uma muda para plantar lá no sítio da família, que é o marmeleiro. Não sei se alguém conhece. O marmeleiro ele tem um mecanismo de virar a folha para baixo e virar a folha para cima durante o dia. Ele consegue fazer isso. Que é justamente o seguinte, quando a taxa de evapotranspiração está grande, ele vira a folha para baixo. Porque os estômatos estão localizados na região de cima da folha. A gente chama de região axial, a parte de cima. Na parte de baixo, você tem uma quantidade de estômatos bem reduzida. Então, ele vira a parte de cima para baixo, quando está perdendo muita água, ou senão ele fecha, tem a folha aqui, ele fecha a folha assim, né? É como se ele fizesse um rolinho, a folha fica parecendo um rolinho, tá? Ele fecha a folha justamente para evitar perder muita água. E o que controla essa perda de água é justamente esses pontos, né? Esses fatores abióticos que foram colocados aqui. Luminosidade, concentração de gás carbônico, disponibilidade de água. Se tiver muita água, ele fica com o estômago aberto. Se tiver pouca água, ele fecha. Se tiver temperatura muito alta, fecha. Temperatura mais baixa, ele pode abrir. Se tiver luminosidade muito intensa, ele pode fechar, né? Isso depende, é tudo balanceado. Um fator isolado, ele não reflete muito a abertura e fechamento do estômago. A gente tem que observar todos os fatores, tá? Poderia ser uma questão típica de Enem, tá? Por quê? Porque o estômago, ele é quando você fala de fisiologia vegetal, o estômago é tipo assim, vai cair uma questão de fisiologia vegetal, basicamente, ou cai sobre o transporte, xilema, floema, ou cai sobre estômago, estrutura foliar, ou às vezes caulinar, ou estrutura da raiz, né? Aquilo que a gente falou. Inclusive, acho que eu vi uma questão nessa
nessa parte sobre isso. Tinha uma questãozinha aqui, vamos lá. Vamos para a gente ver aqui. Então seria o seguinte. Então, letra A, né? Abertura e fechamento dos estômatos. Mas bora aqui, ó. Bora para essa questão. Ó, pegar a questão 2, tem assim. Qual é a região mais eficiente na absorção de água e sais minerais nas raízes? Não sei se vocês lembram, mas vocês têm zona suberosa, tem um colo da raiz, zona suberosa, zona pilífera, zona de crescimento, ou também chamada de zona lisa, né? E tem a zona pilífera ou zona de absorção. Então, você pega a zona de absorção, enfim, já está dando a resposta, né? Então, a zona mais eficiente, a raiz tem uma zona chamada de zona de absorção ou zona pilífera. É a zona onde ela tem mais absorção de nutrientes, de água e sais minerais. Tá? Bora pegar aqui essa questão aqui do lado. Ó. Tem assim, desenvolvendo habilidades. Tem assim, ó. Tá achando? A figura, questão do Enem 2016, ó. Vê como é que é, ó. Transporte, aqui é transporte de nutrientes, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Seiva aqui, falando de seiva. Vamos lá. Então tem aqui, ó. Falando de estômago e falando da raiz, ó. Vê só. Tem assim. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Seiva xilêmica, então vai ser o quê? De baixo para cima, movimento ascendente. Em uma planta. Aí, mesmo que essa planta viesse a sofrer, está mostrando a água do solo, entrando aqui, ó. Beleza, vaso xilêmico. Chega aqui, o vapor de água é eliminado, ó. E o estômago aqui está aberto para o vapor de água ser eliminado. Então vamos lá, entender aqui. Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento na sua copa, aliás, ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, se a copa tivesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso, dessa forma ascendente. Mesmo que a seiva tivesse aqui voltada para baixo, entendi aqui a questão. Se ela tivesse voltada para baixo, esse mecanismo, né, da seiva aqui, da raiz até as folhas, continuaria acontecendo, mesmo que a folha tivesse voltada para baixo. Essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante esse transporte dessa seiva desse jeito, nesse sentido, é o quê? É a gutação, tipo aquele orvalhozinho que vai sendo formado. É por conta daquele orvalho que a planta vai tendo essa gutação. Eu já poderia dizer de cara que não é. Por quê? Por que não vai ser gutação? Porque a planta não sofre gutação o tempo todo. Ela só sofre gutação quando ela absorve muita água e essa água ela vai eliminando e à medida que ela vai eliminando, ela já vai se acumulando na própria folha, né? Porque está frio, mais frio e tal, e vai formando aquelas gotículas nas folhas, tá? Isso é gutação. Inclusive, o orvalho ele vai ser quando o vapor de água que está no ar ele encosta nas folhas, as folhas estão mais frias, inclusive, né? Aí você tem a gutação, o orvalho ele pode ser a soma da gutação com esse vapor de água que já tem ali na região, que vai encostando nas folhas e vai passando do estado gasoso para o estado líquido nas folhas. Que é o que acontece quando a gente solta uma expira, né, na frente do espelho quando a gente acorda. O espelho passou a noite toda no frio, lá dentro do banheiro, e quando a gente acorda, a gente fala em frente ao espelho, escova os dentes, fica tudo embaçado. São pequenas gotículas que se formam ali no espelho, tá? Passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, a gutação não é, a gravidade não é, porque nesse exemplo que está falando aqui, seria virada para baixo e está falando aqui que independe se fosse virada para cima ou virada para baixo, então não é gravidade. Se fosse gravidade, seria só de cima para baixo. Respiração não é a taxa de respiração, tá? Mas seria principalmente aqui a taxa de transpiração, ok? É a planta perdendo água por poros, ok? Não é a respiração celular que está acontecendo dentro de todas as células, mas é a transpiração por um poro, que é chamado de ostíolo, que está no meio do estômago, tá? E nem a taxa fotossintética, mas é principalmente o estômago.
que está eliminando esse vapor de água, né? Garantindo aqui que a planta ela tem aqui esse movimento aqui chilemático, tá? Então seria a letra E. Deixa eu ver a 2 é grandona, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Vamos para 2 aqui, ver se dá tempo. 2. O estômago é uma estrutura epidérmica que controla a entrada e saída de gases na planta. Assinala a alternativa que apresenta a relação dos fatores ambientais, ó, que a gente falou, que afetam a fisiologia do funcionamento dos estômagos. Beleza. Então, ó, a maioria das plantas abre os estômatos ao anoitecer, fechando ao amanhecer devido ao fotoperíodo. Não. Elas não fecham durante o amanhecer. Elas podem até abrir. Não seria exatamente abrir ao anoitecer e fechar ao amanhecer por conta do fotoperíodo. Não é exatamente tipo, acabou o sol, ela abre e diminui a taxa de luminosidade, ela tipo assim, anoitece, ela abre e amanhece, ela fecha. Não é exatamente assim. Não é exatamente de acordo com o fotoperíodo. Em detrimento de haver luz ou não haver luz. É um conjunto de fatores, né? A gente já falou disso. Letra B. Os estômatos abrem-se quando submetidos a alta concentração de gás carbônico, informando que a taxa de fotossíntese chegou ao máximo. Não tem a ver com a taxa de gás carbônico e que a fotossíntese chegou ao máximo. C. A disponibilidade de água para a planta estimula a abertura dos estômatos? Não, é o contrário. Se tiver água indisponível, o estômago permanece fechado, tá? Agora vamos lá. Olha só, a letra D, se não está falando de três variáveis distintas, ó. A intensidade de luz, concentração de gás carbônico e o suprimento de água regulam a abertura e fechamento dos estômatos? Aí sim, né? Eu estou falando de luminosidade, eu estou falando da concentração de gás carbônico, porque através dos estômatos a planta também absorve gás carbônico, tá? E o suprimento de água regula a abertura e fechamento dos estômatos. Muito bem. Beleza, então seria a letra D. Vamos pegar aqui uma outra, tá? Vou pegar aqui dos complementares. Deixa eu ver aqui uma. Quanto tempo tem? 4 minutos. Ó, pegar 4. É uma das melhores universidades para biologia também, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz assim, ó, considere as seguintes afirmações sobre as relações hídricas e fotossintéticas das plantas. Aqui é assim. 1. A água absorvida pelas raízes percorre uma única via através dos espaços. Isso aqui não está fazendo sentido, ó. Acho que vamos lá. Tá. A água absorvida pelas raízes percorre uma única via através dos espaços intercelulares. Tá. A vírgulazinha aqui. Através dos espaços intercelulares. Não é uma única via, a gente já falou. Pode ser por apoplasia ou pode ser por simplasia. Pode ser através dos espaços entre as células ou pode ser de uma célula para outra. Então, a 3, a 2, ela está errada. A 1, aliás, que a gente leu agora. A 1 está errada. Então, a letra B ou a letra D? A 2 diz assim, a abertura dos estômatos permite a saída de vapor de água e entrada de gás carbônico atmosférico por difusão. Beleza. Fechado. Tá, ok. A 3. Apesar de uma fração, apenas uma fração da água absorvida é retida na planta e utilizada em seu metabolismo. Exato.
Isso é uma coisa importante a gente lembrar. Nem tudo que a planta absorve, ela consegue usar no seu metabolismo. Parte é perdida. Ela perde, do jeito que ela perde energia, nem tudo que ela converte, né, em matéria orgânica ela usa, tem coisa que ela perde. Da mesma forma, a gente poderia dizer o seguinte: nem tudo nem toda a água que ela absorve, ela consegue usar em seu metabolismo. Parte ela perde para o meio externo, tá? Através da transpiração. Então, eu teria aqui a 2 e a 3 como sendo respostas corretas. Então, a letra D, tá? O 4, letra D. Eu até agora eu não lembro, não consegui entender essa figurinha aqui da bomba. Não sei porque se é uma questão difícil. Acho que é isso. Dava pra gente vê-la, né? Não sei. Vamos ver a 9, que é menor. Esse daqui. Ó, diz assim: as plantas têm um importante papel no ciclo da água. Tem um importante papel no ciclo da água. Na natureza. A figura representa de forma simplificada esse ciclo. Aí está mostrando aqui a planta perdendo água por evapotranspiração. Aí vem aqui a formação das nuvens, né? Aí a condensação aqui, precipitação. E aqui na água aqui do reservatório, a água desce e sobe por evaporação. Explique como a planta retira água do solo e o mecanismo pelo qual essa água chega até as folhas. Ah, tá. Ela tira a água do solo a partir das raízes, né? A partir dos pelos absorventes, sobe até a região das folhas por conta de influências, né, da luminosidade, disponibilidade da água, e o mecanismo dos estômatos, né, através do xilema, evapotranspira, né? Formam-se as nuvens, né, gotículas de água que passam do estado líquido. Primeiro passa do estado gasoso para o líquido, formando as chuvas. Depois, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido novamente, aqui formando as gotículas de água, né? Precipitando. Aqui daria para explicar aqui tranquilamente, acredito que vocês possam fazer isso, tá? Nada de outro mundo. Pessoal, falta acho que 10 segundos aqui para a gente terminar.